Ei, silêncio no set. E aí, pessoal? Eu não nasci pra ser blogueira. E aí, pessoal? Quanto tempo? Por onde eu estive? O que eu tô fazendo? Como tá meu processo de reconhecimento na Irlanda? Será que eu desisti de tudo? O vídeo de hoje é sobre fofocas. Nos últimos meses eu não consegui gravar porque eu me mudei. Eu morava em Brasília, mudei de cidade, mudei de estado. E com essa mudança vem adaptações, não tem um local apropriado ainda para gravar, nem estrutura. Onde eu estou morando tem visita o tempo inteiro, é casa de vó. Então, eu pedi abrigo para minha avó e a casa da minha avó assim, é visita o tempo inteiro, o dia todo, é criança, é cachorro, enfim, não tem um espaço adequado de silêncio para eu gravar, nem estrutura, nem um local para eu apoiar a câmera com boa iluminação. Aqui também não, mas eu estou no meu trabalho, terminei o serviço, falei, esse vídeo vai ter que sair. Eu estou atualmente em Vitória, no Espírito Santo, cidade linda, maravilhosa, litorânea, perto do mar. A litorânea é perto do mar, né, burra? E aqui eu estou trabalhando desde setembro na área de pesquisa. No Brasil eu trabalhava na área clínica, aqui eu estou na área de pesquisa. Mas fiz o último concurso da IBSER, passei em primeiro lugar para o Hospital Universitário aqui do Espírito Santo, aqui em Vitória. E aí? Aqui que está o meu processo de reconhecimento na Irlanda? Será que agora que eu passei no concurso público eu desisti de tudo? Resposta curta e grossa, não, nada mudou. Eu continuo trabalhando no meu processo de reconhecimento na Irlanda, continuo, na verdade, juntando dinheiro para ir para lá. Vocês sabem dos vídeos anteriores que eu tinha um prazo para fazer isso, que eu precisava ir no máximo até abril para lá, para poder cumprir com o período de adaptação, que acabaria o prazo em outubro. Tem a questão do visto de estudante, que ele não está entendendo nada, volta nos vídeos anteriores. Mas em março eu voltei a entrar em contato com o Corel e ver a possibilidade de flexibilizarem esse prazo que eu já tinha feito ano passado e eles tinham dado uma negativa, já tinha o não, fui atrás da humilhação dessa vez. Mandei um e-mail pro Corel perguntando se tinha como flexibilizar, expliquei toda a situação, a questão do visto, que eu descobri que não teria como, teria que ser com visto de estudante, que eu estava juntando dinheiro para o intercâmbio, que não é um valor pequeno, etc e tal. E questionando, né, não conseguindo botar os meus pezinhos na Irlanda e começar o período de adaptação até outubro, se não teria como, né, estender esse prazo. E, para minha grata surpresa, dessa vez eles concordaram e disseram que sim, que seria possível estender o prazo, que eles seriam flexíveis nesse ponto, que se um pouco antes de outubro eu ver que realmente eu não vou conseguir estar lá e começar o período de adaptação até outubro, eu posso mandar um e-mail para eles me manifestando, dizendo que eu quero manter o meu processo ativo e assim eles não vão arquivar o meu processo, graças a Deus. Um outro ponto que eu aproveitei para conversar com eles foi o fato de o visto para intercambista me permite trabalhar apenas 20 horas semanais durante o período letivo e eles estarem exigindo, na carta de decisão deles, eles terem exigido um período de adaptação no regime full-time, ou seja, de pelo menos 35 horas semanais. Eles compreenderam e concordaram, disseram que eles podem aceitar sim, da forma como eu coloquei no e-mail, 20 horas semanais, aumentando o número de semana, que inicialmente seriam 12 semanas, que era só deixar claro no meu relatório inicial e no meu relatório final que a jornada semanal foi reduzida, mas que o número de semana aumentou e ali a soma das horas vai acabar dando as 420 horas que eles exigiram. Então, essa parte está resolvida. No final das contas, eu continuo lutando pelo meu processo de reconhecimento, eu continuo juntando dinheiro, trabalhando, juntando o dinheiro necessário, mas a diferença é que agora sem um peso nas minhas costas. Ainda com urgência, porque é algo que eu quero muito realizar, mas sem um peso nas minhas costas. E assim, quando eu recebi essa resposta do Corel, eu senti que eu podia finalmente, depois de meses, voltar a respirar. E agora? Agora, daqui em diante, eu continuo trabalhando, continuo juntando dinheiro, continuo fazendo minhas coisas. Vou tentar voltar a gravar para o canal, desse jeito aqui mesmo, que é o que dá no momento. Aquela história, né? Fazer o melhor que a gente consegue com o que a gente tem no momento. O que eu tenho no momento é isso. Uma ring light, um suporte de celular e uma iluminação ambiente questionável. E é isso. Vou tentar voltar a gravar os conteúdos, tenho roteiros prontos e vamos ver como é que vai ser daqui pra frente.
Obrigada a todo mundo que está acompanhando. De lá para cá, desde que eu iniciei o canal, vários biomédicos, biólogos e farmacêuticos, vários são 15 a 20 pessoas, mas para mim é muita coisa, entrar em contato comigo através do meu LinkedIn ou através do meu Instagram para tirar dúvidas, para falar que eles querem iniciar o processo, ou só para agradecer pelo conteúdo que eu postei, que ajudou a tirar algumas dúvidas. Então, pode entrar em contato comigo se você precisar. Se algum vídeo meu não respondeu as suas perguntas, para sugerir algo que você está enfrentando dificuldade, que talvez eu já saiba, eu posso produzir um vídeo também, além de conversar com você, eu posso trazer isso para o canal, pode ser dúvida de outras pessoas. Então, fiquem à vontade para entrar em contato comigo. É um prazer falar com vocês e até a próxima. Isso vai para o YouTube. Hidrate-se.